Acho que você vai ficar bem acomodado. Muito bom. E como é que está as coisas na Espanha, hein? Ai, ultimamente está apertando muito seco. Eu sei. Parece que os governos do mundo todo resolveram se preocupar com o direitos humanos. É conferência para todo lado. A reunião na ONU é Obama, plantando campanha para combater. A gente fica curioso. É que está dando cada vez mais duro. É isso que interessa. Pessoa que mandou entregar pra mim. Já tá aqui, recado, pessoa. Olha aqui, ó. Olha o que é. A gente teve um tempo pra ver. Pessoas frágeis, a gente só vai ser mostrado, né? Olha aqui, que a gente tudo vai ter. Eu tô por aqui com o papagão, mas eu não sei se você não vê.